Do dia, na manhã de hoje, 31 de julho de 2024, estamos ao vivo para o Pará e para o Amapá, nossa terceira meia hora apenas começando, e a gente conversa com ele, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília. Tudo bem, Rômulo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza. Um forte abraço aí para o Dayan Andrade. Semana não tá muito boa, aconteceu uma coisa meio triste aí em Belém, garganta até ficou ruim, mas a gente vai conseguir levar aí, de Deus quiser, a nossa coluna hoje. O que será que Um forte aconteceu, Dayan? abraço, Rômulo. Dayan, o que será que aconteceu? Pois é, veio a dúvida agora, veio eis a questão. Rômulo, vamos lá que temos muita coisa para conversar por aqui, principalmente sobre a volta das atividades para os poderes legislativo e judiciário e a pauta para o segundo semestre. O que você já pode adiantar para a gente? Bom, meu amigo, o que acontece é que aqui em Brasília as coisas retomam o seu caminho, retomam as suas atividades. Nesta semana, a partir de amanhã, o Congresso já volta às atividades e com pelo menos 15 vetos trancando a pauta para ser analisados, discutidos e deliberados até a próxima semana. Então, é claro que começa esse mês de julho, teve muito bastidor aqui na capital, mas de fato os congressistas voltam à carga apenas a partir dessa semana e muitas questões importantes que podem afetar a política no poder executivo para Rômulo, votar no próximo semestre. Pois não, Dayan? dessas 15 pautas, né, dentre elas, a gente pode destacar a Política Nacional de Assistência Estudantil. Também vai estar na pauta. Pois é, e aí esse veto foi muito importante você ter lembrado, porque o presidente Lula barrou 6 dispositivos do projeto de lei 5.395. E é claro que um deles prevê a liberação de recursos desse programa para universidades de acordo com o número de vagas de estudantes oriundos de escolas públicas ou não. Enfim, é um assunto relevante, é um assunto muito importante que vai respingar com certeza aí no interesse do governo, porque nós sabemos que há um contingenciamento muito grande, há uma tentativa de contingenciamento de gastos em razão das despesas públicas que estão acima da capacidade que é permitida, e essa tentativa de cortar gastos aqui e ali vai passar novamente pelo crivo do Congresso Nacional a partir de amanhã. Por outro lado, Dayan, não é somente o Congresso que volta, o Poder Judiciário voltando à carga também a partir de amanhã, inclusive com votações muito importantes, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal, a partir de amanhã às 14, pautas importantíssimas, além daquelas que a gente já debate aqui bastante, já debateu durante o ano, o ministro Barroso deve votar novamente, botar em votação a questão da resolução do aborto, nós comentamos na semana passada, passamos muito tempo comentando sobre isso, a tendência é que a liminar de Alexandre de Moraes seja confirmada, entendendo que a resolução do Conselho de Medicina que proíbe um procedimento da cistofilia fetal excede as normas regulamentares do Conselho, ou seja, o Conselho não pode impor essa restrição e esse procedimento vai voltar a ser utilizado nas questões envolvendo o aborto para pessoas que são vítimas de violência sexual. A gente debateu bastante esse tema, mas o ministro Barroso também colocou agora, a partir da próxima dia 1º, um ponto muito importante, que é uma lei lá de Mato Grosso que obriga as prestadoras de internet a informarem nas faturas mensais quanto de velocidade real e envio de dados vai para cada unidade consumidora. E isso é um assunto que vai para o Marco Civil da Internet, muito debatido aqui em Brasília também, porque a gente sabe que muitas das vezes aquilo que é prometido num contrato acaba não sendo, de certa forma, entregue pelas prestadoras de serviço. O serviço 5G é um serviço que, muito embora esteja aí teoricamente funcionando, na prática as velocidades não foram muito alteradas do 4 para o 5G, então esse é um assunto que é de interesse geral e está ainda hoje, aliás amanhã, na pauta para ser discutido. A ideia é que o ministro Gilmar Mendes levou para o plenário físico para tentar declarar
que esta lei que obriga as prestadoras a informar a quantidade de dados, ela é constitucional. É isso que o Supremo deve fazer a partir da manhã, analisando aí um ponto importante, as chamadas Big Techs aí de olho grande nessas discussões, porque muitos pontos do Marco Civil vão ou devem ser confirmados como constitucionais lá aí no Supremo Tribunal Federal. Então é claro que há um jogo de bastidores aqui, uma coordenação para pressionar os ministros a não aceitarem certos pontos. Até mesmo tem aquele histórico daquela discussão do Elon Musk com Alexandre de Moraes, aquelas publicações, aquela confusão toda que aconteceu no passado. Então, agora mesmo em abril, o deputado Arthur Lira anunciou a criação de grupo de trabalho para debater um projeto de regulamentação das redes sociais. Enfim, esse é um tema também que o Supremo já vai começar a analisar, mas ainda assim, esse mês de agosto promete coisas também relevantes. Por exemplo, nós temos aí, Dayan, nós temos aí a questão da aplicação do Estatuto do Idoso e contratos de plano de saúde, outro assunto muito importante, as pessoas têm que acompanhar, porque esse estatuto ele não vinha sendo aplicado para contratos que foram realizados antes da vigência dessa lei, ou seja, idosos que já tinham contratos com plano, que são muitos, né? Não estão tendo as garantias do estatuto porque contrataram antes da implementação do próprio estatuto. Então, isso é discutível, isso foi trazido aqui em Brasília também, então tem que ficar de olho. Muita gente aí nessa dificuldade de ter seus planos de saúde cortados, de ter aumento de prestações decorrente do avanço da idade. Então, veja, Dayan e Max, vejam que pessoas, idosos que contrataram os seus planos antes do Estatuto do Idoso, têm costumeiramente aumentos de mensalidade com o passar dos anos, o que já está proibido pelo próprio Estatuto. Mas as operadoras de saúde entendem que, como esses contratos foram firmados antes do Estatuto, então eles não retroagem a essas regras e continuam aumentando as mensalidades, excluindo idosos de planos. Ou seja, essa é uma discussão muito importante que também está na pauta do Supremo Tribunal Federal. E eu arrisco dizer, e aqui eu faço pouquíssimos, quem acompanha a nossa coluna sabe que eu evito fazer prognósticos, porque a gente não sabe como é que os magistrados vão decidir, mas com relação a esse ponto do plano de saúde, eu aqui vou dar o meu palpite, quase certo que o Supremo vai reconhecer a validade, a retroatividade do estatuto para contratos assinados antes da vigência da lei, ou seja, para que se aplique o estatuto mesmo naquelas situações de contratos antigos, anteriores Rômulo, à própria lei. Rômulo, assim, eu pergunto, você falou que dificilmente dá para o diagnóstico, uma leitura sobre o que pode ocorrer, não sabe o que é que os ministros pensam. E eu te pergunto, para compartilhar com a nossa audiência aqui da CBN Amazônia, em relação, em tempos de redes sociais, de todo mundo diz sabedor de tudo nas redes sociais, de alguma forma, manifestações em redes sociais sobre essas pautas tem algum peso de fato em decisões do nosso Supremo? Olha, Dayan, vamos a um aspecto teórico e um aspecto prático. Maravilha. Para quem é do mundo jurídico em geral, quem atua no mundo jurídico, a gente tem um código de ética que deve ser evitado falar sobre processos em andamento ou decisões que não estejam sendo discutidas. Aqui a gente faz em caráter informativo meramente. E para as pessoas que não têm essa vinculação com o mundo jurídico, não há nenhuma ilicitude em comentar aspectos daquilo que se discute nas cortes superiores. O que vale para qualquer pessoa, seja do mundo jurídico ou não, é a manifestação em tom respeitoso, ou pelo menos crítico, não no sentido da persona ou da pessoa daqueles que fazem os julgamentos. Então, as pessoas podem se manifestar nas redes sociais com tranquilidade, criticando o teor das decisões. O grande problema, Dayan, é que aí muitos não têm esse bom senso de filtrar aquilo que é a decisão proferida da pessoa que profere a decisão.
E essa confusão é que leva aos problemas que nós temos visto aí, porque se há uma decisão que me contraria ou contraria a você, a um determinado grupo de pessoas, algumas vão dizer que o ministro X é que está vendido, que está comprado, que tem conluio, que tem acordo, e isso aí é que beira a ilegalidade. A não ser que a pessoa tenha uma prova efetiva que o julgador age de má fé, pode, com certeza, alegar isso e se defender caso seja processada, porque ela tem aí, no caso do cometimento de um crime, dito crime, ela pode se defender aí na via judicial, chamada exceção da verdade. Mas, em geral, Dayan, não é isso que acontece. Em geral, Rômulo, as pessoas atacam a parte pessoal do julgador. E hoje também a destacar que a gente observa, você vive Brasília, vive a política em Brasília, também que os ministros hoje, eles já começam a se posicionar mais em entrevista, emissoras de rádio, TV, jornal, nas suas próprias redes sociais também. Porque antes eles só ouviam as críticas, mas, claro, de uma forma educada, civilizada, também eles começam a responder. Dayan, você tem toda a razão e alguns até se excedem nessas manifestações e aí abre espaço para essas discussões. A ministra Rosa Weber, que se aposentou recentemente, tinha um perfil totalmente avesso a qualquer tipo de manifestação, muito reservada. Agora nós temos outros ministros que estão aí com certeza no mundo político transitando, dando manifestações públicas. Ontem mesmo o ministro Barroso manifestou-se anteontem sobre a questão da época da corrupção e que o Supremo atrapalhou a investigação da corrupção. Enfim, há uma discussão aqui em Brasília, no mundo jurídico, de que isso se trata de um ativismo judicial, um posicionamento excessivo que leva o ministro a julgar com sua convicção política, ideológica e não com relação às questões meramente jurídicas. É claro que, como você fala, Dayan, e eu acho interessante, o bom senso deve prevalecer. Acontece que alguns, com certeza, cedem esse bom senso, falam aquilo que não devem, e isso abre margem para discussão sobre o caráter deles, ou coisa que é efetivamente equivocada de ambos os lados. Bora fazer o seguinte, gente. 11 horas e 48 minutos, a gente faz então o intervalo. Você fica com a gente, né, Rômulo? Com certeza, meu amigo. Até daqui a pouco. Você fica com a gente, então, porque já temos outros assuntos. Na verdade, dentro dessa pauta, do que vai acontecer, né, em Brasília, ou seja, no Judiciário, no Legislativo, a gente vai ter uma noção do que vem por aí. Porque, a princípio também, né, Rômulo, tem muito veto pela frente. Então, não saia daí, você ouvinte, não desligue o seu rádio que a gente volta já. Volta com a nossa programação, de volta com nossos pautas do dia, e a conversa continua sendo com Rômulo Pinheiro na nossa Conexão Brasília. Rômulo, é o seguinte, nós estamos em ano eleitoral, e estamos quase naquele período onde a confirmação dos candidatos é divulgada, né? Temos um prazo, inclusive agora no início de agosto, depois os números, né, são confirmados, depois aí sim começa aquela corrida eleitoral e começa a campanha de fato. Creio que ainda estamos naquela pré-campanha, apesar de tudo já estar escancarado. Mas nós temos um detalhe muito importante para o segundo semestre, no que envolve também o próprio governo federal, porque a lei eleitoral ela impede liberação de emendas. E a gente resume assim, inclusive tirando até um trecho do Globo, tira munição do governo para enfrentar pautas bombas no Congresso. Como é que dá para aprovar o que quer, como é que dá para vetar o que quer a partir desse semestre, não tendo uma grande ajuda, que é essa grana, que é essa emenda que agora está congelada por conta da lei eleitoral. Pois é, meu amigo Max. Você sabe que você falou uma coisa que é muito verdadeira, que a lei proíbe certas manifestações, mas você já encontra de maneira escancarada isso na rua, há folhetos, amigos do fulano de tal, amigos de ciclano, que na verdade já é uma forma de fazer uma pré-campanha. Os TREs, os TSEs têm tentado fazer esse tipo de fiscalização, nem sempre conseguem. E é claro que isso mexe com certeza com os humores daquele que tem a chave do cofre para a perspectiva eleitoral deste ano, sabendo que isso leva, com certeza, a influenciar aquilo que deve acontecer na próxima corrida presidencial. E aí, Max, eu vou te adiantar uma situação que muita gente supervaloriza essas campanhas
de prefeituras e vereanças em geral, porque entendem que são formas de conseguir um apoio importante para candidaturas na Câmara, principalmente no Senado, com menos força. Mas no contexto da corrida eleitoral presidencial, a influência ela vai diminuindo um pouco com o passar do tempo. Isso tem uma relevância, sim, mas dá em determinadas cidades partidos políticos que têm os seus candidatos e não tem nenhuma questão ideológica fechada com o lado político X ou Y e conseguem mover grandes contingentes de eleitorado. Você vê no caso do prefeito de Recife, o prefeito do Rio de Janeiro, propriamente dito, que fica naquele meio termo ali, não apoiando um lado ou outro, consegue levar grande eleitorado para suas hostes. Então acaba que há uma discussão sim, você tem toda a razão em levantar esse ponto, muito embora alguns aqui em Brasília relativizem essa necessidade grande desse jogo forte agora para as eleições municipais. Toda uma construção deve ser feita agora, esses laços importantes que se mantenham e se fixem nesse momento, muito embora nós saibamos que na capital federal, como em todo o Brasil, a gente repete essa frase célebre lá de um político muito conhecido da década de 50, que dizia que a política é como as nuvens do céu, ou seja, com o vento levam-se e mudam-se os humores e mudam-se as políticas e mudam-se os acordos, ou seja, aquilo que é feito hoje num conchavo de emendas pode ser facilmente quebrado mais à frente, então há muita importância sim, mas há uma supervalorização nesses acordos, mas isso também é importante notar aqui que o próprio Supremo Tribunal Federal tem se esforçado para conciliar a questão, por exemplo, do orçamento secreto, que passa pelo que você estava comentando, Max. Inclusive, essa primeira semana de agosto, Gilmar Mendes já marcou uma audiência de conciliação com os advogados lá da Câmara e do Senado e os da Advocacia Geral da União para saber se essa decisão do Supremo que proíbe o orçamento secreto está sendo cumprida ou não. Já se fala até em emendas PIX, que são aquelas emendas que não precisam de uma comprovação de um projeto específico para serem enviadas para prefeituras, para governos. Então, isso tudo, essas emendas, passa por esse jogo político de apoio e suporte nos estados e nos municípios. Por outro lado, há importância também saber que o Poder Judiciário mantém um olho em cima dessas questões, o Executivo também busca conciliar com o Legislativo e a tendência é que essas negociações jurídicas e políticas tendam a se solucionar até as eleições de novembro para tentar fazer com que os envolvidos respeitem a legislação eleitoral, mas também consigam as suas emendas a serem aplicadas até o prazo final que a lei eleitoral determina, meu amigo Max Souza. Meu amigo Rômulo Pinheiro, teremos muitos assuntos, muitas pautas interessantes nesse segundo semestre, ou seja, o retorno dos trabalhos. Rômulo, obrigado, viu? Ótima quarta e até quarta-feira que vem. Forte abraço, Max. Forte abraço, Dayan. Até a próxima quarta. Forte abraço, Rômulo. Dayan